Graça e paz a todos, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as notificou e ao seu servo João. Bem, queridos, existe uma escatologia chamado hiperrealista, né? Por que atrelado a isso, que nós vamos comentar brevemente aqui, é esse tipo de evangelismo do poder, né? Qual a relação entre a presença do reino e a promessa de saúde e riqueza? Como é que é essa relação? A Bíblia diz que o reino será um tempo de cura sem precedentes. Se você abrir a sua Bíblia, né, estou aqui com a tradução fiel, né, ACF, tá? Você pode procurar Isaías capítulo 35, versos 5 e 6. Nós vemos aqui o verso dizendo o seguinte: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos. A língua dos mudos cantará, porque águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. Então a Bíblia fala sobre um tempo onde haverá curas praticamente completa. Os olhos dos cegos serão abertos, né? Então, além dessa cura universal, que o planeta Terra desfrutará, o reino de Deus também ele mostrará uma abundância de riqueza e prosperidade. Quando você abre Amós capítulo 9, versículo 13 a 14, prediz que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo, ele vai gotejar dos montes e fluirá para todas as colinas. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. É o que está escrito em Amós capítulo 9, verso 13 e 14. Certo? Portanto, se o reino é de fato uma realidade espiritual conforme defendido pelos teólogos do reino agora, é inevitável que cura e riquezas mundanas também sejam acessíveis a todos os filhos de Deus. Mas não é isso que nós estamos presenciando, né? Não é à toa que esse evangelho falso da prosperidade aí, evangelho entre aspas, que é pregado, riqueza para hoje, abundância para hoje, né? É uma promessa de homens, não é a promessa das Escrituras. Tanto é que um autor de um livro já bem antigo nos Estados Unidos, o Outro Evangelho, né? Mike O'Neill, ele faz uma crítica ao Evangelho da Prosperidade e explica bem como esse falso ensinamento é dependente da teologia do reino agora. Diz, né, esse teólogo o seguinte: os professores da fé negam que o reino de Deus esteja em processo de realização, alegando em vez disso que ele está presente na terra a ponto de os crentes serem libertos de todo pecado, doença e pobreza provenientes do diabo. Eles alegam que o crente tem autoridade absoluta para conquistar essas forças do mal e erradicá-las completamente de sua vida. O único processo de realização encontra-se na fé do crente, não na presença do reino de Deus. No jargão da teologia bíblica, a interpretação que essa fé faz do reino de Deus poderia ser rotulada como uma escatologia hiperrealista. Aliás, hiperrealizada. A escatologia da fé é hiperrealizada por causa de suas promessas extremas ao crente de uma vida abundante e vulnerável a qualquer tipo de mal. Ela afirma que os poderes da era que há de vir já vieram completamente nesta vida e que
podem ser usados à vontade pelo crente, contanto que ele tenha fé e conhecimentos suficientes para operá-los. Não existe um processo de realização do reino de Deus na escatologia da fé. O reino pode ser completamente realizado na vida daqueles que exercem princípios da fé. Vemos essa escatologia hiperrealizada nas doutrinas da fé relacionadas à cura, autoridade, prosperidade, identificação e deificação. A natureza hiperrealizada da escatologia da fé enfatiza o agora do reino de Deus. O mistério ainda não do reino e seus poderes são distorcidos pela escatologia hiperrealizada do movimento da fé. Então, como podemos observar, essa escatologia distorcida, né, chamada hiperrealizada, é uma distorção dos fatos. Então, na realidade, a era atual, ela não pode ser caracterizada, vamos pôr assim, como o reino de Deus, uma vez que os heróis do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, não desfrutaram, né, de uma vida de saúde e riqueza ilimitada, conforme é pregada pela teologia da prosperidade. Paulo sofria de doenças frequentes. Basta você ler Gálatas capítulo 4, por exemplo, capítulo 4, versículo 13, né? Você vai perceber Paulo comentando que ele sofria de uma doença. Paulo diz em Gálatas 4,13: E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade na carne. Paulo tinha enfermidade na carne e era um dos grandes apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então, ele também aprendeu, né, a estar com dificuldades financeiras, como podemos ler, por exemplo, em Filipenses 4, né, versículo 12. Você vê lá Paulo dizendo: Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Então Paulo, ele passou por essas privações da doença e da pobreza, que podem ser identificadas em outros exemplos de outros indivíduos piedosos do Novo Testamento, como Timóteo, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Nós vemos também os macedônios em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2 a 3. E a igreja de Esmirna, conforme Apocalipse 2 e 9, todos passaram necessidades, seja no ângulo da enfermidade ou no ângulo financeiro. Então, se a pobreza e a doença podem ser uma realidade na vida do cristão, então o reino, uma era profetizada de saúde e riqueza, não pode ser confundido com essa era atual. No obstante, a teologia do reino agora altera esse plano e por isso conduz a falsa teologia do evangelho da prosperidade na igreja que nós vivemos. Em suma, a teologia do reino agora exerce um impacto tremendo na vida da igreja. O evangelismo do poder, o evangelho da prosperidade, são consequências naturais de um sistema de crenças que transmite a ideia de que o reino já começou.